Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar sobre vocação. Vamos lá, vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, hoje é a solenidade de São Pedro e São Paulo, né? E a palavra de hoje lá em Mateus, no capítulo 16, fala exatamente aqui de São Pedro, né? Então vamos lá, no versículo 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, essa palavra hoje nos dá a oportunidade de falar um pouco sobre vocação, porque Jesus pergunta aqui exatamente, né, quem dizem os outros, né, que Jesus é. E depois pergunta aos discípulos também. E muitos aqui, né, estão sendo chamados à vocação, etc. Mas quem era Pedro, por exemplo? Quem eram essas pessoas que Jesus chamou, né, para ser os primeiros apóstolos? Eram pessoas comuns, eram pessoas cheias de defeitos, eram pessoas que eram pecadores, né? Assim como eu e você. Jesus só chamou eles? Não, Jesus chamou muitos. Jesus chamou muitos, mas nem todos deram respostas. Com certeza, eu imagino que hoje uma pessoa que vai montar uma empresa e vai chamar uma equipe para trabalhar, com certeza ele vai contratar os mais qualificados do mercado, né? É assim que Jesus atua? Não. Jesus não chama por qualificação, por técnica, por isso ou por aquilo. Não. Jesus chamou aqueles que eram capazes de amar. E mesmo com amor fraco, mesmo com amor ali falho, pequeno, mas Jesus chamou. E assim Jesus continua nos chamando hoje, né? São Pedro era pescador, não era talvez o homem mais inteligente da época, com a melhor conduta emocional, digamos assim, também não era um grande intelectual, etc. E assim todos os outros apóstolos. Eram pessoas muito ricas? Também não. Talvez Mateus, que era cobrador de impostos, mas nada disso, pessoal, qualifica. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Então eu trouxe aqui o catecismo, o parágrafo 1533, fala o seguinte: o batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Esses sacramentos, né, confere as graças necessárias à vida segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos a caminho da pátria. Então, aqui o catecismo já tira toda essa dúvida, né? Qual é a nossa vocação? A nossa vocação está aqui, pessoal. Santidade e evangelização do mundo. É isso. E Deus assume todos esses riscos das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, mas Ele continua contando com a minha e a sua participação, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Esses são os dois principais pontos da vocação de todo discípulo de Cristo, de todo cristão. Primeiro, a sua santidade. E, na sequência, evangelizar o mundo. É claro que isso anda junto, né? A gente está no caminho da santificação e também já nesse caminho com a nossa própria vida, nem sempre precisando de palavra, a gente evangeliza. A gente leva as pessoas
para Deus, né? Segundo ponto que eu anotei: o fracasso, pessoal, o pecado, isso não nos desqualifica. Se a gente olhar o que aconteceu com os apóstolos, foram muitos. São Pedro mesmo negou Jesus 3 vezes. Quantos erros ali durante o discipulado, né? Durante o caminho de Jesus. Quantas vezes Jesus teve que corrigir Pedro, né? Foi duro com Pedro muitas vezes. Ou seja, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos pecados, isso não nos desqualifica para a vocação, para a obra. Por quê? Porque maior que o nosso pecado, maior que a nossa falha, é o amor de Deus, maior é a divina misericórdia. Então, toda vez que a gente passar por uma coisa que a gente percebe que é uma falha, um fracasso, etc., a gente tem que correr para o perdão, para a divina misericórdia, encontrar de novo a graça de Deus, e não o contrário, né? Tem muita gente que, é muito difícil, é isso, é aquilo, falha, peca e fala, beleza, deixa para lá esse negócio aí de santidade, de igreja, etc., e acaba seguindo uma vida distante da casa do Pai. E não é esse o caminho, né, pessoal? Quando a gente erra, quando a gente falha, a gente tem que voltar para casa, voltar para a base, voltar para a rocha, voltar para Jesus. E tendo esse encontro com Jesus, a gente encontra a misericórdia de Deus. E aí a gente cresce. Cresce em santidade, cresce em virtude, porque encontra o perdão e a graça de Deus para a gente continuar, né? Último ponto aqui, a gente tem que cuidar com a preocupação que a gente tem no dia a dia e tantas coisas que as pessoas falam hoje sobre propósito, sobre futuro, ficar olhando para alguma coisa, o que eu tenho que fazer da minha vida? Pessoal, a vida é presente, a vida é agora. Então, se a gente olhar a realidade do que nós temos para fazer no nosso dia a dia, todos os cenários são caminhos para a santificação. Em casa, família, no trabalho, seja onde for, em todo lugar você é chamado a ser santo e de alguma forma levar Deus para as pessoas. E Deus vai realizar a obra dele, ele só quer que você seja esse santo missionário. Hoje a gente está falando de São Pedro, mas a gente pode, por exemplo, pegar Santo André. Santo André foi um apóstolo também, né? Mas quais obras foram feitas por Santo André? Então a gente não tem muitas coisas escritas, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que quem levou Pedro para Jesus foi André. Então André, né, puxou Pedro e falou assim: conhecemos aquele que é o Messias, aquele que haveria de vir, e levou Pedro até Jesus. Depois, enfim, né, André continuou evangelizando e provavelmente foi martirizado também. Então, assim, não precisa de público, né, pessoal? Não precisa de grandes campanhas, não precisa de reconhecimento. Mas olha o grande poder que tem servir a Deus, né? André levou Pedro, e Pedro, Jesus usou para edificar a igreja, o primeiro Papa, a rocha, né? E todos esses homens imperfeitos, falhos, uma hora com a presença do Espírito Santo se tornaram sustentáculo da igreja, pilares importantes. E assim nós somos chamados também, mesmo com as nossas falhas, nossas misérias, nossas fraquezas. Se a gente olhar também a obra de São José e Maria, que coisa incrível! Imagina se São José ficasse pensando, né? Qual vai ser o propósito disso tudo? Onde que eu vou chegar? Qual o caminho? Né? Como é que vai ser? Não, simplesmente Deus chamou São José para que ele fosse ali o pai adotivo de Jesus, e não havia tempo futuro ou propósito para ficar pensando lá na frente ou o que viria a ser. Não, haveria ali uma missão de ser santo e cuidar da família. Simples assim, a vocação.
E eu não preciso dizer, né, que São José e Maria tiveram muito sucesso. Amém? E Deus espera isso de nós, pessoal. Então, olha só essa frase, é muito melhor servir falhando, né, do que falhar em servir. Então, busque esse caminho, né, de se santificar, de servir, mesmo apesar das falhas. É muito melhor do que simplesmente não fazer nada, não servir ou não ser santo, porque esse é o caminho do inferno, esse é o caminho da perdição. Esse é o caminho que muitas vezes encontra coisas mundanas, mas que não vão te ganhar vida eterna. Amém? Vamos fazer a nossa oração aqui, a São José, pedir essa graça aí, que a gente cumpra a nossa vocação no dia a dia, na nossa rotina, nas nossas responsabilidades. Amém? Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser, sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pessoal, último ponto aqui que eu lembrei sobre essa comunhão dos santos e a oração, a intercessão, muito importante, porque quando a gente aprende, estuda, vê a vida dos santos, a gente vê que a luta foi exatamente essa, ser santo e evangelizar o mundo. E a igreja acredita, é um dogma de fé nosso, né? Nessa intercessão, nessa comunhão. Então, oramos a São José, oramos a Nossa Senhora, a São Pedro, a São Paulo, a Santo André, que interceda por nós e que nós caminhemos, né, nesse caminho aí de santidade, de doação, do serviço, da evangelização. Amém? Fiquem em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.